Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu faço a Color Grading e Color Correction do meu vídeo e como você também pode usar o Lumetri, que é uma ferramenta incorporada dentro do Adobe Premiere, para fazer a correção de cor do seu vídeo. Bom pessoal, então como eu já estou aqui na minha ilha, vamos lá então, vocês estão vendo a minha tela lá, normalmente eu entrego esse resultado aqui ó, no YouTube quando vocês me veem, tá? Um resultado um pouquinho mais azulado, ó. Esse resultado aqui um pouquinho mais azulado, diferentemente dessa versão aqui um pouco mais quente que é gravado. Lembrando que quando a gente fala de correção de cor, é a correção da cor. E quando a gente fala de color grading, a gente está fazendo a correção dos brilhos, contrastes, pretos, brancos, enfim, todos os tons que compõem a exposição de um vídeo. Os tons de branco ali e tons médios que estão presentes do preto ao branco, né? O preto é a ausência de luz e o branco é a total presença de todas as cores, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui, então eu estou usando a ferramenta de Color Correction do próprio Adobe Premiere, que está disponível aqui na aba Cor, tá? Onde vocês podem ver. E aí a gente tem aqui então o início desse. Quando a gente vai iniciar, a gente tem a aba correção básica aqui no caso, né? E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a temperatura. Quando eu faço os meus vídeos, normalmente eu puxo um pouquinho para o teal and orange, que a gente chama, né? Que é um pouquinho mais azulado e alaranjado ao mesmo tempo. Ele é um tom predominantemente mais frio, porém a gente tem alguns tonzinhos mais quentes. Então eu acabo valorizando um pouquinho dos tons quentes aqui, para que a minha face aqui eu fique um pouco mais quente, tá? Eu vou a todo instante tirando e colocando para vocês verem a diferença, ó, original e agora um pouquinho mais quente. Nós temos ajuste de disposição, contraste, realce, sombras, brancos e pretos, que é o que a gente chama de color grading, tá? Correção de iluminação. Então a exposição ela é responsável por toda a exposição de luz aqui presente. Então eu normalmente aumento aqui um pouquinho de exposição, agora eu vou trabalhar com os contrastes para ele valorizar um pouco mais as sombras e as curvas. O meu realce aqui eu vou tirar um pouquinho para não estourar o meu rosto. Lembra que a exposição, conforme eu vou aumentando aqui, ó, aonde mais bate luz, ela super expõe, né? Quanto mais a gente aumenta, mais superexposto fica, né? Então eu consigo controlar um pouquinho com os meus realces aqui. A gente tem as sombras também, que se eu aumento muito, ela começa a dar detalhes aqui, ó, tá vendo? Onde tem a ausência de cor, ela passa até a gerar ruído, tá vendo? Então é importante você tirar um pouco das sombras o suficiente para que ela não dê detalhe no fundo e não fique com ruído, tá? Que isso não é legal para o vídeo. Bom, os tons brancos, eles são interessantes porque eles valorizam, e se você contrapõe com a sombra, você abaixa, apaga um pouco o fundo, valoriza os tons que estão lá atrás, e com aqui os nossos tons brancos a gente corrige essa escuridão que a sombra nos gera, né? Se você tiver por acaso numa versão em inglês, vai estar como shadows, white, blacks, highlights, contrast e exposition, né? Aqui na parte de exposição. Bom, então vamos lá, agora os tons pretos, se aumento ele deixa um pouco lavado, tá vendo? E aqui se eu tiro ele fica bem dark, então a gente acaba utilizando aqui uma casquinha de lavado só para ele dar uma lavadinha nesse fundo aqui, tá? Agora a gente vai para uma parte de criação, que é onde entram os LUTs. Quando a gente fala de LUT, existem presets de colorização e existe a forma básica de você fazer na unha, vamos dizer assim, né? Então, o que eu acabo utilizando aqui de LUT, eu uso o SL Blue Eyes, né? SL Blue Eyes, que no caso, quando eu ponho, fica muito azul, então a gente trabalha com a intensidade dele reduzindo aqui para atingir um limite aí tolerável, tá? E quando eu tiro aqui o Effects para vocês verem, vocês veem que aqui a gente já está com um tom muito mais azulado, teal and orange, como eu falei, do que na versão original aqui. Eu vou criar uma outra versão, vou até copiar e colar aqui do lado. Aliás, vamos fazer uma coisa mais fácil. Eu vou desselecionar o Criação e o Basic aqui para ele ficar original novamente e vou te mostrar como manipular através do Curves. A gente tem 4 controles aqui, né? As cores primárias, então vermelho, verde e azul, e aqui as exposições. Então, quando a gente abaixa essa linha, a gente está falando que a gente está removendo de 0 a 155, que é o limite de exposição de uma cena, a gente está trabalhando aqui, tirando um pouco dos tons
mais escuros aqui das sombras, e se a gente puxa, por exemplo, e cria um outro segmento para cima, a gente está dando realces, a gente está dando highlights aqui nas áreas mais claras, tá? Então você consegue chegar naquela configuração de color grading que eu tinha feito pelo Basic, você consegue chegar por aqui também. Se você puxa um pouco, ó, valorizando as sombras do fundo, né? Mas aí você cria uma outra linha aqui, ó, que está valorizando um pouquinho, ó. Aqui no caso, tá vendo? Tá deixando mais lavado. Se eu puxo, por exemplo, uma linha mais aqui, ó, eu estou valorizando mais os realces do meu rosto. E assim por diante. Então, eu vou deixar mais ou menos os dois próximos aqui. Vou abaixar uma casquinha esse. Vou dar uma levantadinha aqui bem de leve para tirar um pouquinho do lavado do fundo, dar mais contraste. E se você quiser chegar no tom mais quente, você tem as cores primárias. Então, lembra, igual uma aquarela, quando você mistura cores, e você chega a ter cores ali que, por exemplo, cores análogas, cores primárias, a soma delas dá uma determinada cor. É interessante você entender que na correção de cor, se você soma cores, por exemplo, se você soma o azul com o vermelho, vai dar o rosa, e você vai ter isso aqui. Então, por exemplo, se eu valorizo aqui, ó, os vermelhos, como eu fiz aqui, ó, deixei mais quente, e aí os azuis eu também valorizo, a gente vai somar tendo o roxo aqui, entendeu? Então as cores elas se sobrepõem. Então pensa assim, se eu subo aqui, no caso, os meus tons mais vermelhos da minha cor primária, e aí, por exemplo, eu tiro um pouquinho dos verdes, ele vai ficar mais rosa ainda, porque eu estou tirando as duas cores principais. O verde é o único que contrapõe em relação ao azul e ao vermelho, para que a gente não tenha o roxo. Se eu tiro, no caso, o verde que contrapõe, a gente tem um rosa, né? Então, assim, você consegue chegar nas tonalidades que você quer usando as linhas aqui, certo? E aí depois que você atinge um parâmetro que você determina como é isso que eu quero, por exemplo aqui, ó, vou puxar mais para o azulado. Você pode usar a correção básica e ir só ajustando algumas coisinhas que você deseja. Enfim, você não precisa usar somente o Curves, tá? Ou vice-versa, você pode usar o Creation aqui e aí quando você põe o Blue Ice você diminui um pouco porque você já valorizou demais lá. Então tem várias opções que você pode adotar dentro do software para fazer a parte de color grading, que é a correção de exposição de tons aí médios, certo? Agora tem muita gente me perguntou quando eu postei aquele vídeo de como eu fiz o meu cenário, de como eu fiz aquela passagem de uma cena com color e outra cena sem color. E é isso que eu vou ensinar agora para vocês aqui. Bom, vou dar um Ctrl Z, vou voltar aqui ao que eu estava nas versões Basic, vou tirar o Curves aqui e cheguei a esse LUT que é mais ou menos o que eu uso normalmente, esse preset, né? Eu vou dar um Copy e Paste aqui no mesmo arquivo, tá? Então, os dois agora estão sobrepostos e sincronizados. E no segundo arquivo, eu vou vir aqui e vou tirar a visualização da Color no meu Effects Control. Então, a partir desse momento, se eu tirar a visualização do primeiro, eu vejo que o de trás está original. E agora a gente vai usar o mecanismo de crop, né, que é uma ferramenta, o crop, que você usa até para cenas estáticas, para remover em chroma alguns objetos de cena que ficaram aparecendo no chroma. A gente usa bastante o crop, você pode usar aqui também, só que a gente vai usar com timecode. Então, ele vai revelar a track de baixo de uma forma em relação de tempo, tá? Então a gente vai vir aqui na aba de efeitos e aí quando a gente for na aba de efeitos, a gente vai pegar o crop ou cortar se você tiver na versão e vai animar ali o trechinho dele, tá? Bom, peraí, vamos lá. Bom, estando aqui na aba efeitos, então a gente vai pegar o cortar, vai jogar aqui em cima do primeiro, que é o que está com color, e aí no caso, a gente descendo aqui, a gente vai achar ele. Então 0 significa ele 100% aqui, e 100 significa, por exemplo, ele inteiramente o de baixo. Na verdade, se eu tiro a visualização do de baixo, vocês vão perceber que ele só está revelando o arquivo de cima, como se fosse uma transição. Quando eu ponho para visualizar aqui o de baixo, ele faz essa mudança de color aqui, porque eles estão exatamente sincronizados, entendeu? Então eu vou deixar em 100% para iniciar, porque eu quero que a color apareça, comece original e depois se transforme, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o keyframe de entrada, que eu quero em 100%, vou dar um play. Quando eu dou um play aqui, vamos supor que eu quero que a color entre aqui. Eu vou pausar, eu vou
pegar, no caso, o 100% que eu tinha marcado o keyframe de entrada e vou colocar aqui em 0%. Então, ele vai revelar nesse intervalo de tempo. Então, olha só, ele vai vir aqui e aí quando ele quiser que revele, ele começa a revelar naquele time de keyframe que eu criei aqui. E se eu quiser isso mais rápido, mais lento, é só eu aproximar, que ele vai ficar bem mais rápido aí a entrada da color. Tá? Nada mais do que dois arquivos sobrepostos, um com color, outro sem, só que sincados você faz essa fusão de color aí. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado de como eu faço a color correction e color grading do meu vídeo. No caso é algo bem simples, mas é aquela pequena mudança sutil que de um arquivo original se percebe e fica com um resultado muito mais esplendoroso ao final da sua produção. Lembra, são os detalhes que fazem de você um grande profissional. Para você, às vezes, ganhar uma disputa entre empresas, entre produtoras e fazer um projeto, normalmente eles olham os últimos projetos e os que têm o maior requinte de detalhes acabam levando. E color é uma das coisas que também é muito importante. Às vezes o leigo, quem está vendo o vídeo, não percebe que tem uma colorização assim assado, mas se ela vê uma imagem crua, ela fala, nossa, está amador isso aqui. Então pensa, todos esses elementos fazem com que o seu vídeo fique muito mais profissional. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o seu like e a gente se encontra nos próximos vídeos, gente. Tchau!